Olá, queridos. Estamos falando aqui a respeito das consequências da hipocrisia de um coração religioso. E eu já disse que a primeira consequência dessa atitude hipócrita é que o nome de Deus é blasfemado por causa da nossa vida, do nosso testemunho. Agora nós vamos para a segunda consequência. Nós já falamos que o nome de Deus é blasfemado, agora a segunda consequência é que a palavra de Deus é blasfemada. Como e por que a palavra era blasfemada pelos gentios? Os gentios diziam assim: olha, esses judeus estão sempre falando sobre a verdade. Eles dizem que nós estamos nas trevas, que eles têm uma revelação maravilhosa, que Deus deu a eles a lei, né? Que Deus deu ao seu grande líder Moisés a lei. Eles falam sobre a verdade, porém, olhem para a vida deles. Seguir a verdade implica em viver como eles vivem? Seria esse o tipo de comportamento resultante da verdade? E assim, querido, a palavra de Deus era blasfemada, pois os gentios julgavam a verdade pelo que eles viam nos representantes delas. Será que as pessoas não estão blasfemando e julgando a palavra de Deus por nossa causa? Como lidamos com as crises que passamos? Como encaramos a enfermidade, os problemas financeiros? Ou será que o nosso testemunho só é positivo quando tudo vai bem? Sabe, queridos, eu quero chamar a sua atenção para isso. Nós somos chamados a dar testemunho daquilo que nós cremos. Todos nós. Se você é um cristão, se você professa Jesus Cristo como teu Senhor e como teu Salvador, você é chamado a dar um bom testemunho. Você é chamado a glorificar o nome de Jesus com a sua vida, com o seu testemunho. E testemunho, querido, não é só aquele momento gostoso quando a gente alcança uma bênção e aí a gente vai para a igreja e conta a bênção para as pessoas e dá glória a Deus e aleluia. E aí, sabe aquela coisa? Não, mas testemunho também na hora de encararmos as crises que nós passamos. Como nós lidamos com as crises? Como elas nos afetam? Como elas moldam o nosso agir? Porque se na hora da crise, querido, nós abrimos a boca e murmuramos e reclamamos e xingamos e falamos mal e damos mau testemunho, oh, querido, você está dando às pessoas motivo para blasfemarem do nome de Deus e da palavra de Deus. Como nós encaramos, por exemplo, a enfermidade, irmãos? Será que nós agimos como qualquer pessoa age diante da enfermidade? Desesperado, angustiado, coração atribulado, e você não manifesta mais fé, coloca em xeque o amor de Deus, coloca em xeque o poder de Deus para te curar, para te abençoar, e você entra em crise, se desespera. Como é que você lida com isso? Como é que você lida com os problemas financeiros? Olhe, aqui está uma área muito delicada para o homem. Para o homem. É uma área extremamente delicada para o homem, sabe? Eu tenho dificuldade de lidar com crise financeira. Quando eu estou passando por isso, é orando o tempo todo, porque eu tenho dificuldade. Eu não gosto de dever. Né? Aliás, vou refazer isso aqui. Eu nunca vi você ficar devendo, né? Não é não gostar de não dever. É dever e não ter com que pagar. Tá? Vamos refazer isso aqui. Ah, irmãos, eu me angustio. É lógico, eu não manifesto isso fora. Talvez eu manifeste um pouco dentro de casa, entendeu? Mas eu vou para diante de Deus colocar a aflição no meu coração porque eu odeio dever, querido. É um negócio que me desestrutura, entendeu? Então, tento de todas as formas não ficar no vermelho sem condições de pagar, tá? Acumulando conta. É ruim para mim, no caso. Mas como é que nós lidamos com isso? Veja, estamos falando de testemunho, querido. De testemunho. As pessoas vão olhar para nós, para nossa vida, e elas podem blasfemar do nome de Deus, elas podem blasfemar da palavra de Deus, tá? Por causa do nosso testemunho. E a terceira consequência aqui é que a salvação também é blasfemada. Olha só, os judeus estavam sempre falando de libertações e da salvação recebida de Deus, e os gentios olhavam e indagavam: seria esse o tipo de gente que Deus abençoa? Seria essa a espécie de bênção que Deus dá aos seus?
Assim, eles julgavam toda a obra de salvação pelo que viam nos judeus. E as pessoas hoje estão julgando o cristianismo, a gloriosa mensagem da ocasião do advento, né? A cruz, a ressurreição e o Espírito Santo. Todas essas verdades estão sendo julgadas pelo que os incrédulos veem em mim e em vocês. Ah, irmãos, eu pergunto para vocês, seria esta uma das razões do porquê as pessoas estão prontas a rejeitar o Evangelho? Falamos tanto sobre salvação e vida eterna, mas vivemos como se tudo o que queremos e precisamos estivesse aqui. Queridos, é caro esse tema, sabia? É caro. É difícil de falar. A gente fica se contendo para não exagerar nas afirmações que a gente faz. Porque, olhe para os judeus, eles eram o povo da lei. O próprio Deus apareceu aos antepassados deles, lá no Monte Sinai, falou audivelmente, deu a eles em tábuas. Eles tinham conhecimento. Uma criança, um menino em Israel, aos 12 anos de idade, na celebração do Bar Mitzvah, ele é obrigado a recitar toda a lei de Moisés. Eles conhecem muito a palavra, a lei, os escritos. Eles se acham, eles se orgulhavam desse conhecimento e se viam como mestres realmente, como professores da lei. Eles estavam aptos a ensinar quem quer que fosse. De fato, querido. Mas, no entanto, os gentios olham para os judeus, para a vida deles, e observam o amor que eles dizem ter pela lei, atentam para as palavras, a Torá, a segurança que eles manifestavam, pelo menos em palavras, mas na hora dos problemas, das crises, eles davam mau testemunho. E aqui, queridos, a lição é para nós. Esqueçam os judeus, a questão somos nós em pleno século XXI. Nós falamos tanto de Deus, amamos a Deus, nos sentimos amados por Deus, falamos de salvação, chamamos as pessoas o tempo todo, aceita Jesus Cristo e você vai ser salvo, teu nome vai ser escrito no livro da vida. Quando você morrer, você não vai ficar debaixo da terra, tua alma, teu espírito vai ser levado para a presença do Senhor e nós vamos ver no céu com ruas de ouro, aquela coisa toda. Parece que o céu é o melhor lugar do mundo, mas na hora que nós adoecemos, aí toda essa nossa confiança se esvai pelas nossas mãos e nós ficamos com medo de morrer, nos desesperamos com medo de morrer e as pessoas olham para nós e dizem assim, mas puxa vida, cadê a salvação deles? Cadê o céu? Eles não vão para o céu, eles não vão estar com Deus. Que medo é esse que eles têm? Queridos, seja uma testemunha fiel, querido, nos momentos de bênção, mas também nos momentos de crise, na hora da angústia, na hora da dor. Nada fala mais poderosamente ao coração das pessoas que não conhecem a Deus do que um testemunho poderoso em meio às crises, às lutas. Ah, pastor, mas um crente vivendo em lutas. Que Bíblia é a que você lê, querido? Que mundo é que você vive? Nós passamos por lutas, irmãos. Ninguém pode negar isso. Vida cristã é uma vida marcada por lutas. Nós somos marcados por lutas. No mundo tereis aflições. Acabou, irmãos. Esse positivismo pregado muitas vezes, esse cristianismo que não conhece lutas, isso não existe, irmãos. Nem na Bíblia, nem em lugar nenhum. Atente para o chamado de Deus e viva a sua fé no Senhor Jesus Cristo de maneira poderosa. Seja em tempos de bonança, seja em tempos de crise. E você estará dando um excelente testemunho para as pessoas que te conhecem, tá bom? Deus te abençoe.